O julgamento do Bolsonaro foi vendido como a justiça finalmente sendo feita. Mas quando você olha com calma para o processo, para quem julgou, para a forma como foi julgado e para as possibilidades de defesa, você percebe que isso está muito mais perto de um julgamento de exceção do que um julgamento justo. Bom, eu sou o Queiroz, fundador do Instituto Zarel. E hoje eu quero te mostrar de forma simples e direta porque o julgamento do Bolsonaro não foi um julgamento normal e porque, na minha visão, ele não foi justo. Primeiro, vamos entender uma coisa básica: como funciona o processo criminal normal no Brasil. Em geral, qualquer pessoa é julgada primeiro por um juiz de primeira instância. Depois, se for condenada, ela pode recorrer para um tribunal regional. Depois, para o STJ e só lá na frente, em questões constitucionais, para o STF. É uma escada. Você sobe degrau por degrau e a cada degrau você tem uma nova chance de rever a decisão, corrigir injustiças, discutir provas, discutir nulidades. Foi assim com Lula. Ele foi julgado por Sérgio Moro na primeira instância de Curitiba. Depois a condenação foi confirmada pelo TRF4. Depois o caso chegou ao STJ e ao STF em habeas corpus, recursos, etc. Ele teve múltiplas instâncias para questionar o processo. A imparcialidade do juiz, a competência da vara, até que anos depois o próprio STF anulou as condenações da Lava Jato por entender que Curitiba não era o foro adequado e que houve parcialidade. Ou seja, no fim das contas, o sistema reconheceu que o processo de Lula teve problemas, mas ele teve a chance de recorrer até o topo da escada. Agora, olha o que fizeram com Bolsonaro. Ele foi julgado diretamente no topo da escada. Não teve juiz de primeira instância, não teve tribunal regional, não teve STJ, ele foi julgado na origem já pelo STF. Pela primeira turma, pelos mesmos ministros que há anos se colocam como parte direta do embate político com ele. A justificativa jurídica oficial é a seguinte: como os supostos crimes foram cometidos quando Bolsonaro ainda era presidente, ele tinha foro privilegiado no STF. Além disso, o caso estaria ligado a outras autoridades com foro, como ministros e parlamentares, o que manteria a competência do Supremo. Do ponto de vista técnico, essa é a resposta bonita que alguns juristas dão. Mas aí entra a controvérsia. Vários juristas, inclusive o ex-ministro do próprio STF, Marco Aurélio Mello, dizem o óbvio. Depois que Bolsonaro deixou a presidência, ele volta a ser cidadão comum e, portanto, não deveria continuar sendo julgado diretamente pelo STF. O processo teria de descer para a primeira instância, permitindo um caminho normal de recursos, com mais de um grau de jurisdição. Marco Aurélio chegou a dizer que o STF extrapola sua competência ao manter para si o julgamento de um ex-presidente, justamente porque isso encurta o direito de defesa e fecha a porta para recursos. Percebe o tamanho do problema? Quando você julga alguém diretamente no STF, você está dizendo, acabou, daqui não passa. E foi exatamente isso que aconteceu. Em setembro de 2025, a primeira turma do STF condenou Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, organização criminosa armada e outros crimes ligados ao plano para anular o resultado das eleições e impedir a posse do Lula. A pena final, 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Depois disso, a própria turma rejeitou os recursos finais e agora, em novembro, o STF declarou o trânsito em julgado do processo, abrindo o caminho para a execução imediata da pena, ou seja, sem mais recursos internos possíveis. Então, enquanto Lula subiu todos os degraus da escada até chegar ao STF, Bolsonaro começou e terminou direto no último degrau. Lula teve tempo, caminhos e instâncias para discutir cada detalhe do processo. Bolsonaro teve tudo decidido por um único colegiado, que já vinha há anos em confronto público com ele. Isso, por si só, já levanta a pergunta: como falar em julgamento justo se o réu não teve acesso ao mesmo desenho de defesa que o outro ex-presidente teve? Agora vamos falar das provas e das interpretações. O STF afirma que havia um conjunto robusto de provas, documentos, mensagens, minutas de decretos, falas públicas, lives, reuniões com militares e o plano articulado antes e depois do 8 de janeiro.
conectando a tentativa de golpe com diversas ações anteriores de Bolsonaro e aliados. Para a maioria dos ministros, isso mostraria que ele não foi apenas um espectador, mas peça central em uma trama para se manter no poder. Só que aí entra um detalhe importante. Nem todos os ministros concordaram. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição, em um voto longo de quase 11 horas, levantando dúvidas sobre a forma como as provas foram interpretadas e questionando o nexo direto entre as ações de Bolsonaro e os atos concretos de 8 de janeiro. Se as provas fossem tão óbvias assim, se tudo fosse tão cristalino, não haveria espaço para um voto extenso, técnico, discordando da condenação. O fato de haver divergência forte dentro do próprio STF já mostra que não estamos falando de um caso de certeza absoluta, mas de interpretação. E quando a justiça condena alguém a 27 anos com base em interpretação política e não em ato direto, objetivo e inequívoco, a sensação de julgamento político aumenta. A defesa de Bolsonaro, inclusive, publicou nota dizendo que recebe a decisão com profunda discordância e indignação, afirmando que as penas são absurdamente excessivas e desproporcionais, e que ele não liderou os atos de 8 de janeiro nem ordenou qualquer ataque ao Estado democrático de direito. Eles avisaram que vão recorrer a instâncias internacionais, ou seja, dentro e fora do Brasil. Ou seja, dentro e fora do Brasil, há uma percepção crescente de que a condenação extrapolou a linha de justiça e entrou na linha da exemplaridade política. Punir não apenas o homem, mas o símbolo. E não é só aqui dentro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou a condenação de Bolsonaro como caça às bruxas e acusou Alexandre de Moraes de violar direitos humanos a ponto de o governo norte-americano sancionar Moraes e outros ministros com base na Lei Magnitsky e revogar seus vistos. Você pode gostar ou não dos Estados Unidos, pode concordar ou não com Rubio, mas quando uma potência estrangeira chega ao ponto de sancionar ministro da Suprema Corte Brasileira por entender que houve abuso, é porque o assunto deixou de ser apenas questão interna e ganhou proporção internacional. No meio disso tudo, o STF vive uma contradição. De um lado, muitos artigos acadêmicos e juristas defendem a tese da democracia defensiva, dizendo que o tribunal está apenas se protegendo e protegendo o regime democrático de ameaças extremistas. De outro, há análises sérias mostrando que, ao se colocar como protagonista político, o STF rompe a linha da neutralidade e passa a agir ele próprio como um poder sem freio, sem controle e sem contraponto. É o guardião da Constituição virando também parte interessada no jogo. Especialmente porque foi o próprio STF o alvo simbólico dos ataques de 8 de janeiro. Em termos simples, o tribunal que se considera vítima é o mesmo que investiga, acusa, julga e condena. Isso é, no mínimo, um conflito de papéis. E aí a comparação com Lula volta com força. Lula foi condenado, recorreu, teve as condenações anuladas, voltou a ser elegível e acabou eleito presidente. Bolsonaro foi condenado em última instância, com pena pesada, sem direito real de subir instâncias, sem revisar decisões em outro tribunal, e agora cumpre pena de 27 anos, com perda de direitos políticos. Em termos de estrutura de defesa, Lula jogou um campeonato inteiro. Bolsonaro entrou direto na final, já perdendo por vários gols, sem possibilidade de virar o jogo. Então, quando alguém pergunta, o julgamento do Bolsonaro foi justo? A resposta honesta é, do ponto de vista formal, o STF diz que seguiu a Constituição e o Código Penal. Mas do ponto de vista material, ético e democrático, há muitos elementos que apontam para um julgamento de exceção. Competência discutível, foro privilegiado mantido mesmo após o fim do mandato, ausência de múltiplas instâncias de recurso, tribunal vítima e juiz ao mesmo tempo, divergência interna sobre as provas, pena extremamente alta e um ambiente político carregado. E quando tudo isso se junta, a sensação de perseguição política não é delírio, é leitura da realidade. No fim das contas, não se trata de ser bolsonarista ou não. Trata-se de entender que se aceitamos que um ex-presidente seja julgado assim, sem o mesmo caminho de defesa dado a outro ex-presidente, nós estamos aceitando que o sistema de justiça seja maleável, seletivo, ajustado ao gosto do momento.
Hoje isso atinge Bolsonaro. Amanhã pode atingir qualquer outro grupo que incomode o poder. Se a justiça quer ser respeitada, ela precisa ser coerente. Se a democracia quer sobreviver, ela precisa de regras estáveis para todos. Quando a regra muda conforme o réu, não existe Estado de Direito, existe vontade de poder. E é contra isso que a gente precisa ficar de pé. Se você chegou até aqui, reflita sobre isso com calma. Compartilhe esse vídeo com quem ainda acha que está tudo normal. E se inscreva no Instituto Zarael. Aqui a gente não vende narrativa pronta, a gente busca a verdade. Doa a quem doer.